de apresentar argumentos, né? Então, por que a Terra ela não é plana? O primeiro argumento é justamente um processo histórico, né, do qual a ideia de Terra plana ela foi estabelecida pelos pré-socráticos, que os pré-socráticos foram os primeiros filósofos a analisar os elementos da natureza, os fenômenos da natureza, e eles tentaram romper principalmente com os mitos, né, com a mitologia grega, mas eles ainda tinham vários resquícios ainda dessa mitologia, né, e os filósofos pré-socráticos eles pouco conheciam o mundo, né? Eles se restringiam apenas às ilhas gregas, né, onde eles habitavam, né, principalmente a cidade, né, que eles se mantinham nessas discussões, né, que eles tinham sobre os elementos da natureza, os fenômenos da natureza. Um pouco de campo, eles tinham pouco conhecimento, e os navegadores, inclusive, já daquela época, né, tinham muito mais conhecimento, né, de campo, muito mais conhecimento do que os pré-socráticos. Então, os pré-socráticos eles trouxeram essa ideia de terra plana, depois, posteriormente, né, inclusive o grande filósofo Aristóteles, ele já refuta essa tese, essa ideia de terra plana. E o que ocorreu foi que os gregos, né, eles desenvolveram não apenas um conhecimento posterior sobre esfericidade da Terra, não apenas sobre a chamada escola de Samos, né, que foi uma escola voltada para a astronomia, inclusive teve a matemática, o desenvolvimento da matemática, que teve um personagem muito importante da Grécia, que foi Eratóstenes, que foi justamente que ele calculou, né, a circunferência da Terra através de um exercício de trigonometria. E porque ele fixou, né, duas estacas. Uma estaca ele mensurou a sombra na cidade de Cirene, e a outra estaca ele mensurou a sombra na cidade de Alexandria, e ele fez esse cálculo para conseguir atingir, né, algo que é próximo, né, dos 48 mil quilômetros, que é a circunferência aproximada da Terra. O outro argumento é justamente que a Terra ela tem um campo gravitacional, e justamente esse campo gravitacional e também o movimento de rotação, eles garantem, né, que as rochas se agreguem, né, nessas estruturas. Então esse campo eletromagnético que ele surge a partir do núcleo da Terra, ele mantém então esse campo gravitacional, esse campo eletromagnético, ele mantém esse campo gravitacional, e então ele agrega, né, todos os elementos da nossa natureza, né, do nosso planeta, né? Então nós temos essa importância, né, da análise geofísica por esse argumento. Um outro argumento, né, justamente, né, toda a importância das viagens aeroespaciais, né, justamente a partir de Yuri Gagarin, né, nós tivemos já o registro das imagens do espaço, e então nós temos inclusive o registro da Terra quando os astronautas alcançaram a Lua. Então justamente nós temos essa garantia, né, essa fotografia, né, da Terra esférica, né, essa parte que é muito importante, é que a Terra não é uma esfera perfeita, ela é um geóide, do qual ela tem deformações, mas ela se aproxima matematicamente, né, por conta de uma geometria, ela se aproxima de um esferoide, né, que tem a sua dilatação na linha do Equador, né, tem um diâmetro maior na linha do Equador, e em contrapartida tem um diâmetro menor nos polos, né? Então a Terra ela é mais achatada nos polos. Então nós tivemos um grande avanço, né, por conta dessa tecnologia, né, todos esses avanços da conquista do espaço que garantiram, né, justamente que esses registros, né, da esfericidade da Terra. A própria cartografia, né, ela foi uma ciência, né,
que ela se desenvolveu por conta da necessidade de se produzir uma matemática, né, uma geometria para elaborar as projeções cartográficas. O que são as projeções cartográficas? Nós precisamos representar as curvaturas do nosso planeta num plano que é justamente o nosso mapa. Então essa deformação que ocorre necessita de vários cálculos, né? Cálculo de uma geometria analítica, né? Para nós garantirmos essas projeções, para nós representarmos justamente essas curvaturas da Terra no mapa. Então, se a Terra justamente fosse plana, né, o que ocorre é que a cartografia não teria, os cartógrafos não teriam todo esse trabalho, né, esse trabalho que demanda séculos, desde a época de Mercator, né, até mesmo antes, né, de Mercator, que sistematizou essas projeções cartográficas. Então, a cartografia ela garante, né, justamente esse princípio de deformações que têm as suas curvaturas, né. O momento é justamente que nós temos a diferenciação da insolação. Então nós temos uma diferenciação da duração do dia conforme as latitudes. Então em cada época do ano, né, nós temos essa diferenciação justamente porque tem um ângulo de inclinação dos raios solares em relação à curvatura, né, a curvatura do nosso planeta. O sexto argumento, né, inclusive vocês podem até pesquisar outros, né, argumentos apresentamos, é aquela ideia que a geometria ela é uma representação apenas do nosso intelecto que não ocorre na natureza, né? A natureza ela tem as suas deformidades, a natureza, inclusive o relevo, né, por si só ele já é acidentado, né? Ele tem montanhas, tem morros, tem rios, e as próprias planícies, né, que são uma forma de relevo, elas não são planas, né? As próprias planícies elas têm algumas declividades, né, algumas irregularidades que são estudadas inclusive pelo campo da geomorfologia.